Boa noite, queridos, a paz do Senhor, amém? É um privilégio muito grande estar aqui, obrigado pelo convite, obrigado pela recepção. Como o pastor falou, meu nome é Marcelo Bigardi, sou pastor do Bola de Neve de Curitiba. Sou casado com a Vivi há 19 anos, temos 4 filhos. Tenho um filho de 17, uma filha de 11. Aí nós adotamos um menininho que chegou com 3 anos, agora tem 7. E a nossa mais nova aquisição é um bebê que nós também adotamos. Chegou com 3 meses, tem 1 ano e 8 meses agora. Eu costumo dizer que quando eu comecei a ter filho, tinha cabelo ainda. Aí os filhos chegam, os cabelos vão embora, mas a alegria só aumenta, amém? E eu estou aqui hoje para compartilhar até as 3 da manhã uma mensagem com vocês. E vai ser legal, glória a Deus. Vamos orar? Pai querido, obrigado por estar aqui, por ter nos trazido em segurança. Obrigado por essa igreja de tanto impacto e influência nessa nação. E nós queremos te pedir, continua à frente, usando a minha vida, porque eu reconheço a minha total dependência de ti. Reconheço que a excelência está num vaso de barro para que a honra e a glória sejam dadas ao Senhor. Pai querido, nós te pedimos que nessa noite eu seja um instrumento teu e que ninguém saia daqui da mesma maneira. Que possamos juntos ouvir a tua voz e que o Senhor encontre em nós pessoas dispostas a aplicar tudo aquilo que nós estaremos aprendendo em nome de Jesus. Amém? Amados, eu tive o privilégio de poder escrever até agora 13 livros. E há 2 anos atrás eu comecei a escrever um livro que eu ficava orando, Deus, eu queria que esse livro saísse das paredes do Bola de Neve. Eu queria que esse livro fosse a toda a nação e eu precisava de que uma grande editora acreditasse nele. E aquilo que você crê acontece, amém? E eu vim lançar aqui esse livro, O Poder e o Impacto de uma Visão, o Alfabeto de um Líder, pela Thomas Nelson Brasil. E nós estamos vendo grandes coisas acontecerem. Em setembro, esse livro foi considerado pela Publisher News o 11º livro mais vendido no Brasil em negócios. Só que o detalhe é que aqui é Bíblia pura dentro. E Deus está fazendo algo maravilhoso, amém? Quero comentar algumas histórias hoje. E eu gosto muito de história, principalmente quando você vive a história. Em 2017, estava no Réveillon de 2016 para 2017 na igreja, e Deus me deu uma palavra. E Deus falou assim: 2017 tem tudo para ser o melhor ano da tua vida. Chegou em agosto, paulada para tudo quanto é lado, já não tinha cabelo para perder, mas a sobrancelha já caindo, meio desesperado, fui orar. Eu falei: Deus, por que está tão difícil? Por que o Senhor falou que ia ser um dos melhores anos da minha vida? Por que eu estou vivendo isso? E Deus me deu uma palavra. Ele falou assim: filho, você pode viver o ano de 2 maneiras. Achar que ele foi bom por 2 maneiras. Pelo que você viveu no ano, ou pelo que esse ano está preparando você para viver nos próximos. Eu olhei e falei: bom, olhando por esse lado, está sendo o melhor ano da minha vida. Porque ele estava me desmontando por dentro para poder fazer algo novo. E no Salmo 139, versículo 16, a Bíblia diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Repete comigo: todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amados, quando nós nascemos, não importa quão difícil foi o seu começo, a Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o início, amém? Com meu pai, na realidade, eu quero contar um pouco da minha história. A minha mãe namorava com um menino, e ela engravidou dele, ficou feliz da vida, e foi contar para ele que estava grávida de mim. E ao invés dele se alegrar, ele falou assim: sou muito novo, vamos abortar essa criança. Minha mãe escondeu, e o meu pai frequentava a casa do meu avô porque ele gostava da minha tia. Olha a novela mexicana. Na realidade, meu nome era para ser Juan. Porque, na realidade, meu pai olhou para minha mãe, ficou com dó dela e casou com ela para me adotar. Então, eu não sei se a minha tia é minha mãe é minha tia até hoje. Mas aí meu pai me adotou, né, e nós mudamos de cidade, fomos para o sul de Minas. Meu pai, ele era lutador de boxe, atleta. Eu era pequenininho e ele não é alto, mas ele era muito forte. E meu pai era meu herói. E eu lembro que com 4 anos de idade, numa briga entre os dois, minha mãe quis provocar ele, e ela olha para mim e diz assim: filho, ele não é o teu pai. E o meu pai começa a chorar copiosamente. E, amados, tem outra maneira de uma mãe dizer para o filho que o pai não é o pai, amém? Não, no meio de uma briga, o meu herói desmoronou, o meu Hulk foi embora.
E naquele dia entrou em mim um espírito de rejeição. Cara, se o meu verdadeiro pai não me quis, o que eu estou fazendo nesse mundo? Demorou, com 16 anos eu conheço a Jesus, a história muda, eu agradeço a Ele por tudo que Ele fez. Aí eu aprendo que pai não é o que faz, pai é o que dá destino, pai é o que troca a fralda, pai é o que cuida, que ama, mesmo que não tenha essa obrigação, amém? E por que eu falei isso? Porque muitas vezes nós começamos a nossa vida de uma forma difícil, e nós começamos a achar que toda a nossa vida tem que ser difícil por causa do começo. E como os anos que se passam, todo ano Deus te dá uma corda, fala para o irmão do lado, Deus te dá uma corda. E amados, essa corda se chama oportunidades, amém? E você pode fazer 3 coisas com uma corda. Primeiro, amarrar um cavalo e sair acelerando. Segundo, se amarrar num poste e não sair do lugar. E terceiro, se enforcar. A corda é a mesma, é o destino que você dá à corda que faz a diferença, amém? E nós estamos prestes a viver um dos melhores, a maior mudança da nossa nação, você crê nisso? Eu acredito que em 10 anos o Brasil pode se tornar um país de primeiro mundo. Quem acredita nisso? Que nação é tão rica como a nossa? Que nação que suportaria tanto roubo, bilhões, trilhões, e continuaria sendo produtiva? Então o problema do Brasil não é riqueza, é injustiça. Se tirar a injustiça em 10 anos, eu acredito que nós podemos ser uma nação que Deus vai poder cumprir tudo que Ele prometeu, amém? Qual é o detalhe? É que não adianta o Brasil daqui a 10 anos ser um país de primeiro mundo, se o povo continuar tendo a mentalidade de terceiro. E nós precisamos entender que a nossa mentalidade faz toda a diferença, amém? E você precisa acreditar que tudo, fala para o irmão do lado, tudo que Deus colocou dentro de você, visa o cumprimento de um propósito. Sabe por que muitas vezes as pessoas chegam no final do ano frustradas? Quem quer saber, levanta a mão. 3 pessoas só. Então depois você me manda um e-mail e eu te respondo, amém? Vou perguntar de novo. Sei que vocês são uma igreja participativa. Quem quer saber? Amém. Tem que ser assim, tá? Até às 3 da manhã eu quero você participando. Amados, por que as pessoas chegam frustradas no final do ano? Porque elas vivem à margem do seu real chamado. E quando Deus te criou, Ele colocou sonhos, Ele colocou um projeto na tua vida. Você acredita nisso? É uma missão, é uma visão. E Ele nunca vai dar uma visão para alguém sem colocar as armas necessárias. Qual é o problema? Pergunta para mim, qual, pastor? O problema é que muitas vezes a gente não acredita que as armas que Deus nos dá são tão poderosas assim. A Bíblia conta uma história de quando o povo de Israel estava saindo do Egito, e aí Moisés está saindo com o povo. Eu não vou ler aqui, mas eu estou parafraseando para você entender, amém? O povo está saindo do Egito, e eles chegam na frente do mar, e eles têm ali, o povo começa a reclamar e Moisés vai orar. E Deus diz para Moisés, filho, não é hora de orar, é hora de agir. O que você tem na mão? E Moisés diz, eu tenho uma vara. Aí Deus fala para ele, levanta a tua vara. E Moisés tinha 3 atitudes a tomar naquele dia. Primeiro, fazer o povo nadar e o povo ia morrer. Muitas mulheres e crianças. Voltar e fazer o povo lutar e o povo também ia morrer, porque eles eram até então escravos, não tinham mentalidade de guerreiros. Ou levantar a vara. Amados, vocês estão aqui? Uma vez eu ouvi um pastor falando sobre isso, e isso foi muito forte para mim. O que era mais fácil fazer? Fazer o povo nadar, fazer o povo lutar ou levantar a vara? Levantar a vara. Mas o que era mais difícil de acreditar? Por quê? Porque aquilo, repete comigo, era simples demais. O detalhe é que quando Deus te dá algo, não interessa quão simples é. Se é o que Deus resolveu ungir na tua vida, é aquilo que Ele vai usar para que você derrube gigantes. Amém? E voltando na minha história, eu sou profissional de skate. Eu ando em downhill speed, que é descida de montanhas em velocidade. Já corri alguns mundiais, não estou tão nativa hoje, mas ainda sou profissional. Mas eu quero te contar uma história. Eu comecei a andar de skate com 13 anos de idade. Tenho 44 hoje. Hoje, skate é esporte olímpico, amém? Há 31 anos atrás era coisa de quê? Vagabundo, maloqueiro e maconheiro, e eu ouvi tudo isso. E aí um dia, eu fui correr um campeonato brasileiro de skate em São Paulo, e um cara fala de Jesus para mim, eu me converti nesse dia, com 16 anos, num campeonato de skate. Depois, eu comecei a fazer apresentações, eu fazia a apresentação e pregava depois dela. Geralmente as minas piram, aí uma menina pirou,
se converteu e eu falei, Jesus, já que agora ela é tua, o Senhor pode me emprestar para cuidar dela 90 anos? Eu casei com essa menina. E depois de alguns anos, o apóstolo Rina me chamou, porque ele viu que eu estava fazendo com o skate, o evangelismo que eu fazia, ele me chamou para fazer parte de uma igreja que estava começando, chamada Bola de Neve. Olha para mim, vocês estão aqui? Aquilo que todo mundo xingou, aquilo que todo mundo criticou, aquilo que todo mundo falou que ia ser, não ia dar futuro para mim, foi o que Deus usou para me dar salvação, família e ministério. O que você precisa entender? Que quando Deus, repete comigo assim, aliás, fala para o irmão do lado, Deus não desperdiça talentos. Amém? Quando Deus te dá um propósito, Ele te dá talentos para cumprir. O problema é que a gente não acredita nele. Me pergunta por quê? Porque a gente se compara demais. Aí nós olhamos para o irmão do lado e falamos assim, se ele, para ser usado, eu preciso ser igual fulano. E não é assim. Deus resolveu ungir a vara de Moisés, Deus resolveu ungir as pedras de Davi, Ele resolveu ungir o skate na minha vida. Hoje nem andar de skate eu ando mais. Mas o que eu quero te dizer é, não desperdice aquilo que Deus está dando na tua mão, mesmo que seja simples. Amém? Há alguns anos atrás, eu fui num congresso aqui em Águas de Lindóia, e tinha um homem pregando lá, chamado Miles Monroe. Esse cara está pregando, esse pastor, ele morreu num acidente aéreo, mas até hoje eu ouço ele, não é porque eu vou no Centro Espírita, no YouTube, tá? Só para você não ficar tranquilo. Esse cara ministra muito o meu coração. E ele falou duas frases, e uma delas mudou a minha vida para sempre. Ele falou assim, os lugares mais ricos de uma cidade são os cemitérios. Eu fiquei olhando para ele e falei, cara, você está louco? Aí ele explicou, quantas pessoas morrendo, cheias de dons, cheias de talentos, que não tiveram coragem de colocar para fora. E eu tomei uma decisão e eu falei assim, Deus, eu te amo desde os 16 anos, mas eu preciso fazer algo diferente para descobrir esses dons. Quando eu cheguei em Curitiba, depois desse seminário, o pastor Luciano Subirá me deu um livro e falou, Biga, lê esse livro aqui, vai mudar a tua vida, chamado Andando no Espírito, Andando no Poder, do Dave Robertson. 15 dias depois, o Cirilo, da geração, falou, Biga, lê esse livro aqui, vai mudar a tua vida. Era o mesmo. Falei, cara, tem um mistério aí. Aí eu fui ler o livro e comecei uma torre de oração, há 8 anos atrás na igreja, temos até hoje. E eu comecei a orar da seguinte maneira, Deus, eu te amo desde os 16 anos, o amor não está em jogo, mas existe alguma coisa dentro de mim que eu não saiba? Detalhe, vocês estão aqui? Eu já era pastor, já tinha mais de 1000 pessoas na igreja, já estava vivendo uma vida na presença dele, amém? Mas eu comecei a perguntar, tem mais? Orando de madrugada, buscando ao Senhor como nunca, 1 ano depois, sabe o que eu descobri? Fala para o irmão do lado, nada. Qual foi a lição? Graças a Deus que eu tinha lido aquele livro. Aquele livro dizia que Deus não vai dar coisas especiais para pessoas ansiosas. Quem quer viver coisas especiais em 2019? Então fala para o irmão do lado assim, fala assim, meu querido, fala assim para ele, não é bonito ser feio. É sério, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, ai Biga, eu sou ansioso. As meninas chegam saltitandinho, né? Ai, eu sou ansiosa. Querida, não é bonito ser feio. Se você quer viver coisas bonitas em Deus, coisas lindas em Deus, se você quer viver o novo de Deus, vença a ansiedade, vença a precipitação, amém? Bom, vamos lá, 2º ano orando, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, 3º ano orando, quantos anos? Eu descobri um outro homem dentro de mim. Eu vou contar rapidamente aqui. Eu descobri desenhos infantis. Se você digitar no YouTube, TV Biguinha, que é diminutivo de Biga. TV Biguinha, você vai ver clipes infantis para crianças. Descobri canções, músicas. Detalhe, eu não canto e não toco. Aí ao invés de eu dar uma desculpa para Deus, eu montei uma banda para tocar minhas músicas. Então quando Deus te dá uma missão, não dá desculpa para Ele. Toma uma ação, amém? Se você digitar em qualquer plataforma digital, ou até no YouTube, H27 Band, você vai ouvir a banda e as músicas Deus me deu para escrever. Descobri o assunto liderança. Descobri livros. Eu não gostava nem de ler, de repente eu me apaixono por leitura e por café. Quem gosta de leitura sabe que anda junto, né?
e escrevi 13 livros, e aí estou com 1000 ideias, editora, o gerente comercial da Thomas Nelson está aqui no nosso meio, depois eu vou apresentar para o pastor Calito. Então qual que é a ideia? Vocês estão aqui? A ideia é que eu já amava Deus desde os 16 anos, estão entendendo? Por que eu só descobri esse monte de coisa há 8 anos atrás, 7 anos atrás? Porque eu decidi perguntar para Ele. Vocês estão aqui? Meu irmão, sabe por que às vezes as pessoas não perguntam? Repete comigo, porque elas se acomodam. Deus nunca nos chamou para ser acomodados, amém? Deus sempre nos chamou para dar um passo além. Ele nunca vai te mostrar o projeto todo. Quando você nasceu, Ele montou um projeto para a tua vida, ok? Salmo 139. O projeto Ele conhece, mas Ele te mostra aos poucos, e conforme você vai dando passos de obediência, Ele vai ampliando. Então eu quero que você entenda que Deus, quando você nasceu, escreveu um projeto para a tua vida. Quem entendeu até aqui diz amém. Porque eu preciso que você entenda para eu começar a pregar, amém? Quem entendeu até aqui? Amados, eu escrevi um livro sobre isso, o poder e o impacto de uma visão. Quanto mais perto você estiver de Deus, você nunca vai se frustrar no ano. Você vai ter momentos difíceis, sim ou não? Sim, mas nunca momentos frustrantes. Porque Deus nunca vai deixar uma pessoa que o busca e conhece a visão se frustrar no meio do caminho. Mas quando você se aproxima dele, ele te mostra uma visão. O que eu escrevi aqui? Que essa visão determina seu alfabeto. E eu falo da letra A até a letra Z. Eu vou falar hoje só sobre 4 letras, para que você depois, ali na loja, a gente possa conversar e eu possa assinar um livro para você, e até por causa do tempo. Mas quem entendeu que Deus tem um projeto para a sua vida, desde quando você nasceu, foi concebido, levanta a mão. Repete bem forte, Deus tem um projeto para mim. Amém? Vamos lá, se você descobre esse projeto, ele precisa determinar o teu alfabeto. E eu quero falar aqui sobre 4 letras. Primeiro, olha para o irmão do lado e fala assim: a visão de Deus para a tua vida vai determinar as suas amizades. Amados, quando você sabe onde você vai chegar, olha para mim, quando você sabe onde vai chegar, você precisa cuidar de quem são as pessoas que andam no seu lado, amém? Porque muitas vezes nós estamos abrindo as coisas certas para as pessoas erradas. Nós estamos andando com as pessoas erradas e muitas vezes elas estão nos frustrando. Aí você diz assim, Biga, mas nós não temos que andar com todo mundo, nós não temos que pregar para todo mundo, nós somos sal da terra e luz do mundo, amém? A luz brilha onde? Nas trevas. Então eu tenho que viver com todo mundo, eu tenho que tomar cafezinho com todo mundo, mas esse é o detalhe, nem todo mundo que eu tomo cafezinho, eu levo para um jantar íntimo na minha casa. As pessoas são distintas, e cabe a mim e a você entender quem são essas pessoas. Existe uma lei de liderança chamada lei da concordância, e ela diz que é impossível conviver com alguém cujos valores sejam divergentes dos nossos. Pastor, isso não é bíblico. Amós 3:3. Andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo? Fala para o irmão do lado, a qualidade da tua vida, fala forte, a qualidade da tua vida depende de quem você chama de amigo. Aí você fala assim, Biga, o cara que me frustrou era da igreja. Quem já se frustrou com algum cristão na vida? Repete comigo assim, nem sempre a pessoa boa é a pessoa certa para estar no meu lado. Amém? Porque às vezes a pessoa é boa. Eu vou te contar uma história. Quando eu mudei a primeira vez para Curitiba, eu era de uma igreja batista. E essa igreja, o filho desse pastor me chamou para abrir uma igreja numa outra cidade, para cuidar dos jovens de uma outra cidade e abrir uma igreja no bairro bem populoso. Detalhe, quando eu mudei para lá, eu era líder de jovens e um homem de Deus foi lá e olhou para mim e falou assim, eu te vejo na frente de muitos jovens que vêm como ondas. O cara viu Bola de Neve em 94, Bola de Neve só nasceu em 99. Eu só entrei em 2002. Só que qual é o detalhe? Quando eu mudo para essa cidade, eu tinha uma palavra, muitos jovens que virão como ondas. E eu estava feliz da vida, mudei para Ponta Grossa, comecei uma igreja lá e se juntaram 15 velhinhas do meu lado. Se você somasse a idade delas, dava mais de 1 milhão de anos. Eu chamava de Jurassic Church.
Mas antes da Jurassic Church acontecer, deixa eu voltar na história. Pensa comigo, eu sou um líder de jovens de uma igreja. O pastor de outra igreja me chama para mudar de cidade, ser líder da igreja dele e abrir uma igreja. Imagina como é que eu estava. Um vulcão em erupção. Eu queria contar para alguém, amém? Só que eu não tinha amigo. Liguei para um pastor aqui em São Paulo e falei para ele essa história. Não da Jurassic, mas a história antes. Sabe o que esse pastor falou para mim? Ele falou assim: não viaja, Bigard. Você não pode dar o que não tem. Volta para São Paulo, cuida da tua família e frequenta a minha igreja. Esse cara ele não jogou um balde de água fria em mim, ele me colocou debaixo das cataratas do Iguaçu e falou: morre, desgraçado. Pergunta, vocês estão aqui? Ele era um cara ruim? Ele era um cara de Deus? Era. Mas ele não era o cara certo para me ouvir naquele momento. Então ele era o errado? O errado fui eu de não entender isso. Me pergunta por quê? Mais forte. Vou te explicar. Tem outras igrejas aqui na cidade, fora a igreja da cidade? Várias. Tem gente frequentando as outras igrejas? Por quê? Porque quando Deus ele criou os seres humanos, Ele percebeu que nem todo mundo é igual. Amém? Então tem gente que vai entrar aqui e vai dizer: uau, essa é a minha igreja. Tem gente que vai entrar numa igreja pequenininha e vai dizer: uau, essa é a minha igreja. E qual está errado? Nenhuma. Amém? Com visão é a mesma coisa. Quando Deus te criou, Ele colocou uma visão dentro de você. Amém? Quando você não tem sensibilidade para entender quem são as pessoas que tem que estar no teu lado, Deus te mostra uma visão que é para lá. E você compartilha com a pessoa que Deus deu uma visão para lá. E se o cara não consegue entender, para ele não faz sentido. Então, ao invés de te incentivar, ele vai tentar te puxar para o lado dele. É porque ele não entende. E ele não é culpado, e sim você e eu que precisamos ter, repete comigo, sensibilidade. Então, quando você sabe onde você vai chegar, você precisa entender quem são as pessoas que estarão no meu lado, quem são as pessoas que vão me ajudar. Repete por irmão do lado assim, ó: todo dom que você não tem está em alguém no teu lado. Amém? Então, se você quer cumprir um projeto na tua vida, olha bem para mim, Deus não vai deixar você cumprir sozinho, vai ter que ser em equipe. E quem é que vai ter que montar essa equipe? Levanta a mão e fala: eu. Amém? Você vai ter que montar. O detalhe é que muitas vezes vão vir pessoas mais talentosas que você. Pergunta que eu faço para vocês hoje: como é que você lida quando alguém é mais talentoso que você? Muitas pessoas se frustram no ano e dizem assim: eu não quero ele porque a luz dele ofusca a minha. E aí, por causa dessa falta de humildade, as pessoas não conseguem montar equipes. E tudo na vida é uma equipe. Amém? Eu só tenho 4 filhos porque eu tenho uma esposa que comprou a ideia de adoção. Imagina eu querer adotar e ela não querer. Confusão, briga, eu ia ter 4 filhos solteiro. Verdade ou não é? Tudo na vida é uma equipe e você precisa ter essa sensibilidade. Nesse próximo ano, coloca algo no coração de vocês, ou na oração de vocês. Deus, quem são as pessoas certas para estar no meu lado, que vão me ajudar a chegar aonde o Senhor tem que eu chegue, em nome de Jesus, amém? Segunda lição, fala para o irmão do lado, que a visão que Deus tem para a tua vida vai determinar seu estado emocional. Eu saio da letra A, pula B, pula C, pula D e vou para E. O que é o estado emocional? Ele é formado pelos nossos pensamentos, pela nossa fisiologia. Então, toda pessoa que anda no centro da vontade de Deus, vocês estão me ouvindo? Estão entendendo até aqui? Está sendo bênção? Então segura, vai captando. Toda pessoa que anda no centro da vontade de Deus é um problema para o nosso inimigo, amém? É por isso que ele quis matar Moisés no começo, por isso que ele quis matar Jesus no começo. Todo sonho que vem de Deus vai ser altamente perseguido no início, amém? Teu papel é proteger esse sonho. E como é que o inimigo faz para tirar? Fala para o irmão do lado, ele usa pensamentos. Toda batalha começa na mente. Por isso que Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. Então, quando eu tenho maus pensamentos, o meu corpo vai reagir.
Quando eu permito pensamentos assim, eu não sou um bom líder, eu não sou um bom pai, eu não sou um bom marido, eu sou uma péssima esposa, eu sou burro, o teu corpo sente. E há pessoas que estão quase que deprimidas, e quando você vai investigar, você vê que elas estão acreditando demais nos seus pensamentos. E todo pensamento gera um sentimento e vira uma ação. Exemplo, como é que começa um adultério? O cara está bem com a família, ele levanta e hoje eu vou adulterar, é assim? Primeiro ele pensa, depois ele sente, e isso vira uma ação. Se você quiser cortar as más ações, basta cortar os maus pensamentos. Agora, o que acontece? Vou contar uma outra história para vocês, posso? Poucas pessoas, vou para frente aqui. Posso? Amados, eu não sei se é porque eu sou careca e quando eu tomo banho os pensamentos entram mais rápido, mas de vez em quando eu estou no banheiro tomando banho, e eu me vejo numa reunião, e eu falo algo, alguém levanta, critica o que eu falei, e no banheiro eu sou muito criativo, daí eu começo a brigar com a pessoa, e eu saio do chuveiro, bravo com alguém de uma reunião que nunca existiu. Você está rindo, né? Você vai rir agora. Quem já viveu isso? Levanta a mão. Aí, os loucos. É por isso que a Bíblia diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, algum louvor existe, seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amados, qual é a ideia? Olha para mim. Quando eu sei onde eu vou chegar, eu preciso colocar meus pensamentos ali. E sabe por que vem os maus pensamentos? Fala para o irmão do lado, para causar distrações. Quantas pessoas chamadas por Deus, com visões maravilhosas, com talentos maravilhosos, mas distraídas. Tudo é mais importante, menos o chamado. Então hoje, quando eu percebo que eu estou entrando na reunião de novo, eu puxo, eu pego a minha mente e eu jogo num livro novo, numa nova mensagem, numa nova música. Eu estou aprendendo a fazer isso. É fácil? Não, mas a Bíblia diz, leva seus pensamentos cativos ao Senhor. É uma luta diária. Vale a pena? Puxa, cara, como vale? Isso me leva à penúltima lição. Eu acho que isso aqui é muito forte para vocês não vão aguentar, vou pular, tá? Isso aqui é muito forte para vocês. Posso falar? Então fala para o irmão do lado para você não ficar com raiva de mim, tá? Olha para ele e fala assim, a visão que Deus tem para a tua vida vai determinar o nível da sua fidelidade. Vamos lá. Estão aqui, gente? Quem daqui diz amém? Quando Deus te criou, quando Deus te criou, a Bíblia diz, Salmo 139, que todos os nossos dias foram escritos, amém? Então repete comigo, Deus tem um plano. Colocamos uma letra A aqui, o início do plano. Aqui, a letra B, é a realização do sonho, amém? Amém? O que tem entre a letra A e a letra B? Repete comigo, um processo. E é um processo fácil, né? Lindo, onde a vida é feita de algodão, onde você pega a sacolinha do processo e sai saltitandinho, dizendo, eu vou cumprir o meu projeto, agora eu vou, é assim? O que mais tem aqui? Luta, desafio, treta, briga, sim ou não? E aonde é mais difícil aqui? No começo? Não, você está empolgado, Deus acabou de te dar uma visão, Deus acabou de te mostrar como vai ser o próximo ano, você está empolgado. Letra B, é difícil? Não, você está vendo a realização? Caramba, está chegando, eu vou conseguir. E no meio? Já andei metade, não dá para voltar para trás, ainda tem metade para frente. Nesse meio, muitas vezes as pessoas preferem mudar de sonho do que encarar a realidade. Me pergunta por quê? Porque a realidade dos fatos muitas vezes é dura e ela atrai uma palavra chamada verdade. João 8,32 diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Está falando de quem? Jesus. Qual é o princípio do versículo? Que toda vez que uma verdade entra, toda vez que você joga luz, ela mostra a mancha. Exemplo, quem já saiu de casa com uma camiseta branca achando que estava limpa? E foi para um lugar que tinha mais luz que a casa e viu que ela estava manchada?
Quem é que revelou o Nescau derramado? Quem é que revelou? A luz. Então, por exemplo, uma situação delicada, uma situação de adultério, coloca assim, qualquer situação delicada. Quando a pessoa esconde essa situação, geralmente não há cura. Quando a pessoa diz assim, cara, eu errei, e ele põe e se mostra para a verdade, tem todo um processo de cura, sim ou não? E Deus pode curar? Pode, a gente vê isso diariamente. O problema é que nem todo mundo tem coragem de se expor na luz e de mostrar para o cônjuge, para o pastor, para os amigos que ele errou. Então ele prefere mudar de igreja, mudar de cidade, mudar de família, mudar de trabalho, gente mudando até de sexo, mudando para fugir da realidade. Vocês estão aqui, amados? E qual é o nosso único papel? Fala para o irmão do lado: não desista. Eu estou lançando um outro livro aqui, eu só vim lançar 2, eu fiz 13. Olha esse livro aqui, ó. Quando os não se tornam bênçãos, como manter aberta a porta que Deus abre? Quem aqui está orando por algo para Deus, assim, está pedindo alguma coisa para Deus para 2019? Quem queria ouvir o sim de Deus? Amados, olha para mim, para todo sim de Deus, você vai ouvir um monte de não. E esse não é ruim, esse não te prepara para o sim. Porque eu acredito que o papel de Deus é abrir a porta para nós, seres humanos. E o nosso papel é entrar pela porta e manter ela aberta, amém? Vocês são um povo muito inteligente, sim ou não? Vocês prometem que vocês vão pensar antes de responder o que eu vou perguntar? Queridos, pensa, tá? Casar é fácil? Pensa. Igreja, casar é fácil? Quem acha que é, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não quer levantar a mão, levanta a mão. Amém, fechou. Amados, casar é fácil, difícil achar alguém para casar com você. Mas achei alguém. Você vai no cartório, o cara vai perguntar o quê? Tem dinheiro? Tenho. Você casa. Vou fazer outra pergunta. Igreja, se manter casado é fácil? Não precisa nem fazer enquete. Arrumar um bom emprego, sendo que você é o melhor na sua área, é fácil? É. E se manter bem empregado, sendo que está todo mundo estudando para te tirar de lá? Já não é. Se converter é fácil? A Bíblia diz assim, ó: confessa com a tua boca o que está no teu coração, você é salvo. E se manter na presença de Deus, é fácil? Então vamos lá, perguntas. Se Deus é o Deus que abre a porta da família, do trabalho e da salvação, por que muito crente se separa, perde empregos dos sonhos e se desviam? Se Deus abre a porta, por que ela não se mantém aberta? A culpa de Deus? Quem quer saber a resposta? Porque as pessoas não suportam os momentos de nãos. E aqui é o detalhe, fala para o irmão do lado: a dor que você sente é a dor que você cura. Então toda a situação na tua vida que você enfrentou nesse ano, nos demais anos, cada um tem uma luta numa área, amém? Todo não que você ouviu, não é que Deus estava te perseguindo, Ele te escolheu para te dar autoridade para falar sobre esse assunto. Agora eu vou te contar a minha história. Tem mulher aqui? Porque na minha igreja, quando eu falo assim, se tem mulher, quase os tímpanos estouram. Tem mulher aqui? Amadas, eu vou contar a história do meu casamento na versão de um homem, tá? Promete que vocês não vão ficar bravas? Por quê? Porque daqui a pouco vai entrar a versão de Deus e vai ficar bom para todo mundo. Então, por favor, não joguem sapatos, né? Não tentem atirar em mim, mas se segurem. Eu estou casado com a minha esposa há 19 anos, sou mais apaixonado por ela hoje do que antes. Aí você fala: claro, você é pastor, você nunca vai falar que está bravo. Eu vou te contar a história atrás da história, amém? Quando eu casei com a Vivi, a gente nunca brigou. Aliás, a gente brigou uma vez só. Mas quando nós entramos no casamento, tudo que a gente não tinha brigado, nós começamos a brigar. Só que eu sempre fui muito bonzinho, ela que era ruim. Versão de um homem, amém? E eu fiquei muito tempo falando assim: Deus, muda minha esposa, ela é brava demais. E eu tenho uma teoria com mulher. Eu acho que mulher alta é mulher calma. Nós temos uma pastora lá no sul, ela era jogadora de vôlei, ela é super alta.
E quando ela vai falar pastor Bigardi, ela fala, pastor Bigardi. Eu já dormi na metade da frase. Calma. A minha esposa não é alta, ela é baixinha. Eu acho que mulher baixinha tem dínamo concentrado, bateu e explodiu. Eu não sei se aqui em São José é assim, mas na minha casa é. E eu vivia dizendo, Deus, eu não sei se estou casado com uma mulher com Saddam Hussein. Muda ela. Quantas vezes eu fui dormir, eu levantava o travesseiro para ver se tinha uma rosa ou uma granada. Eu não sabia se era uma mulher ou era um terrorista ali. E a gente brigou muito, aliás, ela brigou comigo muito, porque eu sempre fui bonzinho. Versão de um? Sempre fui bonzinho. Um dia eu pastoreava a igreja Bola de Neve de Niterói. E ela brigou comigo mais uma vez, fui altamente injustiçado. Calma aí que eu me emocionei. E eu fui para o culto bravo, tanta injustiça contra mim. E eu falei, hoje eu não vou aconselhar ninguém sobre casamento. Acabou o culto, formou uma fila, adivinha qual era o assunto? Casamento. Teve um cara que falou para mim assim, pastor, eu quero matar minha mulher. Eu olhei para ele. Eu pensei assim, falei, cara, olha o sistema carcerário brasileiro. Para que dois ir presos? Mata você a sua e aproveita e mata a minha. Claro que eu não falei, eu só pensei porque eu faço parte do programa, né, Sobrevivi para Contar. Mas lutas atrás de lutas, lutas atrás de lutas. 7 anos depois, quantos anos? Ó como era bonzinho, hein? 7 anos depois, eu resolvi fazer uma pergunta para Deus. Eu falei, Deus, eu já sei a sua resposta. Mas dar-se o caso de eu estar errado? E na minha cabeça eu achava que Deus ia falar assim, filho, nem eu entendo a sua esposa. Na minha cabeça eu achava que Deus ia falar assim, filho, se não fossem as mulheres, vocês estavam no paraíso até hoje. Eu achava que Deus ia falar assim, filho, começaram a escrever um livro, Entendendo as Mulheres. Adão começou, tem 3.000 páginas em branco, não dá para entender. Sabe o que Deus teve coragem de me falar? Claro! Você é o sacerdote, muda você que eu mudo ela. E eu tive a maior lição. Calma. Vocês estão contando que vocês não estavam na minha pele. Amados, eu tive a maior lição de todas. Quantos homens tem aqui, solteiros ou casados? Eu vou te dar uma ideia, uma ajuda, uma dica, que você tinha que me dar, sei lá, no final do culto. Um abraço de 40 segundos, pelo menos. Qual é a ideia? Irmãos, jamais tente entender sua esposa. Porque é o seguinte, a mulher ela coloca 2 vestidos lá, ela vai falar assim, amor, qual eu uso? Não importa o que você vai falar, ela vai usar o outro. Não importa. Se algum dia a sua mulher chegar para você e falar assim, amor, eu estou fora de forma, finge que você está endemoniado, não responde, pelo amor de Deus. Ela quer matar alguém, ela só quer um pretexto para isso. E se ela ficar insistindo, fala, faz assim, ó. Não responde. Pastor, essa é a dica, olha a dica agora. Só preparei você para a dica. Eu olhei para Deus e falei assim, tá bom. Eu nunca vou entender essa criatura. Mas vamos lá, deixa eu perguntar algo aqui antes. Quem criou o homem? Quem criou a mulher? Quem criou o homem? Quem entende de homem? Quem criou a mulher? Quem entende de mulher? Faz sentido que quanto mais perto de Deus você estiver, mais Ele vai te ajudar a entender? Eu comecei a fazer essa oração. Falei, Deus, já que eu não vou agradar ela... Ah, glória a Deus. Deixa eu tomar uma água. O que eu falei para Deus? Deus, me ajuda então, porque eu não consigo entender. Esse é o problema de muito casamento. O marido quer entender a esposa e não dá certo. Chega mais perto de Deus. Eu falei, Deus, me ajuda. E tudo que você pede, Ele responde, amém? Eu sou um cara muito esquecido. Um dia eu estava na Páscoa aqui em São Paulo, numa reunião, eu estou indo embora, o Espírito Santo falou assim para mim, não vai comprar nada? Amados, até o Espírito Santo conhece ovo de chocolate. Então na Páscoa pode sair da dieta, amém? Eu fui no mercado, comprei 3 ovos, um grande para minha esposa, 2, só tinha 2 filhos na época, se tivesse 4, estava pagando até hoje. Cheguei em casa, abri a porta, mostrei os ovos, as crianças esqueceram que eu tinha chegado, e a minha esposa olhou para mim e falou,
Você lembrou? Eu. E depois o coelhão ganhou um presente, glória a Deus. Mas, escuta, para mim, tanto faz você lembrar. Ela cresceu numa casa que a mãe fazia desenho de patinha para as crianças procurar os ovos. Para ela era importante. Uma outra situação, eu lembro que o Espírito Santo falou assim para mim: começa a ser gentil com ela. Imagina como eu era bonzinho, né? Para Deus mandava eu ser bonzinho, gentil, é porque eu era um xereque. E um dia eu abri a porta do carro para ela. 7 anos sem abrir a porta do carro, tipo assim, pula que eu tô indo. Aí você abre a porta do carro, sabe o que ela olhou para mim e falou? Ué, quem tá aí? Achando que eu tava endemoniado. Eu fiquei muito bravo, eu falei, eu não acredito, eu quero mudar e ela não entende. Mas, repete comigo, mas hoje não precisa falar, senão a gente vai ficar aqui até. Amados, hoje 12 anos depois que aconteceu isso, as brigas, vocês estão aqui? 19 anos de casamento. Quando eu vou aconselhar um casal que muitas vezes tem mais idade do que eu não falo do que eu aprendi no livro, eu falo daquilo que Deus me deu autoridade no meio dos nãos. E o que eu quero que você entenda aqui, o que está por trás dessa história é: todo não na tua vida está te dando autoridade para ajudar pessoas lá na frente. Só que às vezes o que a gente faz? Desistimos do projeto, abortamos o processo e entramos no outro ano querendo coisas novas, sendo que Deus falou: como é que você quer o novo, se nem o velho você terminou? Então a ideia é, Deus ele quer fazer algo na tua vida e Ele quer te dar autoridade, mas Ele quer te dar essa autoridade através desses momentos. Esse livro aqui eu falo da vida de José. José tinha uma promessa de Deus, sim ou não? O que ele mais ouviu na vida? Não. Um dia ele acorda, ele ainda é um prisioneiro, e ele revela o sonho e é promovido a governador do Egito, amém? Tudo bem, vocês conhecem a história. Como é que ele perde o cargo? Como é que ele sai do Egito? Como que ele teve impeachment? Sim ou não? Ele saiu do cargo morto. Ou seja, olha para mim, ele passou a vida dele ouvindo não, mas quando o sim chegou ele não perdeu. Quando a porta se abriu, ele entrou e manteve ela aberta. Amado, Deus quer que o seu casamento seja uma bênção. Deus quer que a sua vida, sua saúde seja uma bênção. Deus quer que as suas finanças sejam uma bênção. Mas não aborte o processo, porque esse processo vai te dar autoridade. É difícil? Demais, mas é só isso que te dá autoridade. Isso me leva à última letra da noite. Letra R. Fala para o irmão do lado: a visão de Deus para a tua vida vai determinar seus resultados. O que é resultado para você? Geralmente são números, amém? Eu vou te provar que para Deus não. Em 94, antes de eu mudar para Curitiba, eu trabalhava num banco na Avenida Paulista. Eu tinha patrocínio no esporte e eu tinha 80 jovens na igreja ao meu lado. Eu era parte deles. Nós éramos muito unidos. Quando eu mudei para Curitiba, eu fui trabalhar com grafite, porque eu não conseguia trabalhar, eu fui trabalhar com artes. Então eu não tinha tanto cliente na época. O que aconteceu? Eu não tinha dinheiro para comer, não conseguia fazer esporte, perdi o patrocínio. E a igreja que eu estava, os jovens me odiavam, porque eu era o cara de fora, o cara de São Paulo. E eu ia para as igrejas. Quem já foi atrás de uma resposta de Deus em outra igreja? Parece que você não confia mais no seu pastor, né? É imaturidade isso, mas eu já fiz isso. E aonde eu ia, Deus usava alguém para falar assim para mim: quanto maior a luta, maior a vitória. Quanto maior a luta, maior a vitória. E sabe o que Deus estava tentando me falar? Filho, para mim, números não tem a ver com quanto dinheiro você tem, quantos amigos estão no teu lado, ou quantos troféus do esporte você vai ter. Número para mim número positivo para mim, Deus falando, quando você permanece no lugar certo, suportando o processo, suportando os nãos, acreditando no meu sonho, mesmo que tudo diga o contrário. Estão aqui? Sabe por que as pessoas chegam frustradas no final do ano? Porque olham para a vida pelos números. Olha meus números financeiros, olha a minha família, olha a minha saúde. Deus está falando: cara, não olha para isso. Eu quero saber o quanto você está no centro da minha vontade. Isso é número positivo. E aí eu te conto a última história. Posso? Quando eu entrei no Bola de Neve, eu fui para Floripa abrir uma igreja lá. Um ano depois, o apóstolo Rina me mandou para Niterói
E eu apanhei tanto em Floripa que eu resolvi passar um mês de férias na casa da minha sogra em Ponta Grossa. Vem comigo. Um genro decide por ele mesmo passar um mês de férias com a sogra. Imagina como foi meu ano anterior. Eu estou brincando, minha sogra é um anjo. Na cidade de Ponta Grossa foi um cara pregar chamado Danduque. Quem já ouviu falar dele? Danduque, ele foi orar por mim e ele falou assim: está na hora de você aprender a comer da mão de Deus. E eu preciso abrir um parênteses aqui para terminar esse testemunho, posso? Sim ou não? Amados, eu trabalhei com grafite muitos anos, fazer desenhos em lojas. Eu nunca tive problema de fazer permuta. Então eu chegava numa loja e falava assim: eu estou com frio, eu posso fazer uma decoração e aí eu trocar por uma jaqueta? Então eu troquei desenho por muitas coisas, até por animal de estimação. Uma vez fui fazer um desenho numa agropecuária, um gato miou. Quando eu olhei para ele, nossos olhos se entrelaçaram. Eu falei: tá bom, me dá o gato como pagamento. Cheguei em casa, o gato fugiu. Quem já comeu gato assado? Eu ia comer naquele dia se eu achasse esse gato, mas tudo bem. Então eu não tinha problema de fazer permuta, amém? Outro problema que eu não tinha era pedir ajuda para os amigos. Eu chegava para os amigos e falava assim: podia estar roubando, podia estar matando, mas estou aqui te pedindo. Eu falava: cara, faz uma compra para mim, não trabalhei muito esse mês que vem eu faço. Só que eu tinha uma palavra. Qual era a palavra? Aprenda a comer da mão de Deus. Eu estou em Niterói, começando a igreja lá, e de repente quebra meu maquinário de grafite. E eu não trabalhava com spray, trabalhava com compressor e uma pistolinha. E eu lembro que uma menina tentou comprar para mim, não deu certo. E eu fui falar para Deus, eu estava 3 dias sem comer. Minha esposa estava 1 dia e era a última mamadeira do meu filho. Eu falei: Deus, é isso? Eu não estou te pedindo um carro, eu não estou te pedindo uma casa, eu não estou te pedindo me usa, eu estou aqui. Eu ouvi uma voz, amados, quem já ouviu a voz de Deus sabe que não é como você ouve, é o que ela faz dentro de você. Eu ouvi uma voz me dizendo: filho, hoje eu estou virando a página da tua vida financeira e nunca mais, se nunca mais for enfático, você vai viver isso. Isso foi em 2004. Faz 14 anos. Quantas subidas e descidas o Brasil teve? Inúmeras. Todo mês Deus me dava o básico e mais um pouco. O básico e mais um pouco. Obrigado, hein? O básico e mais um pouco. E o segredo é o que você faz com o pouco, né? Daí você semeia e vai vivendo os princípios bíblicos. Deus mudou a minha vida completamente. O que eu vim falar aqui? Eu vim falar aqui hoje que você não pode virar de ano colocando o teu coração nos números. Você não precisa saber, você não precisa ver o quanto você tem, você precisa saber onde você está. Porque onde você está determina o que você vai ter. E aquilo que você vai ter pode vir embora ou pode vir ficar, tudo depende de onde você está. Vamos terminar a mensagem? Pergunta que eu te faço: durante 2018 inteiro, Deus te deu cordas, te deu oportunidades. E muitas vezes você não aproveitou essas cordas, ou se enforcou porque olhou mais para os números, ao invés de olhar: Deus, eu estou aonde o Senhor quer que eu esteja. E quando você está onde Deus quer que você esteja, você vai viver 3 P's, 3 letras P's. Paz. O mundo está caindo, você está dizendo: eu estou em paz. Poder. O mundo está caindo, mas você está realizando. E provisão. Não sei quantos já viveram isso. Chega no final do mês, você fala: como é que eu paguei as contas? Chega no final do ano, você fala: cara, como é que eu vivi? Esse é um indício de que você está no lugar certo, na hora certa, vivendo o momento certo. Feche seus olhos um pouquinho, abaixe tua cabeça. Eu quero orar pela tua vida. Sabe por quê? Você não pode entrar o próximo ano com o coração nos números. Você precisa perguntar para Deus o seguinte: Deus, eu estou no lugar certo? Quando eu nasci tinha um propósito, tinha um sonho. Eu estou vivendo ele? E você pode ouvir 2 respostas: sim e não. Se for sim, agradeça e seja o melhor. Mas se for não, o que você precisa fazer para voltar para esse lugar? Se durante a mensagem você falou assim: o meu problema é que eu ando com as pessoas erradas, eu queria orar por você. Se coloque em pé em nome de Jesus. Se você entendeu aquela parte da mensagem. Não, pastor, o meu problema não é as amizades. O problema é que eu sou muito distraído. Eu acredito em tudo que vem na minha mente. Se esse é o teu caso, se coloque em pé, eu vou orar pela tua vida. Não, pastor, o problema é que eu vivo pensando em desistir. Eu não quero desistir, mas isso não sai do meu coração. Eu vim aqui orar para você. Não, pastor, meu problema é que eu coloco o meu coração nos resultados. Eu estou triste porque os resultados são negativos. Quem te falou que é negativo?